Olá, eu sou o Dr. Lee, eu sou médico, neurocientista e gestor, atuo como professor titular de neurologia na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Dia 9 de setembro, nós celebramos o Dia Latino-Americano de Conscientização sobre Epilepsia. E você, sabe o que é epilepsia? Já ouviu falar? A epilepsia é uma doença crônica do cérebro muito comum que acomete 1% da população. Daí você deve estar se perguntando, 1%, um em cada 100 pessoas? Então pega uma sala, duas salas, né? Então, que tenha 100 pessoas, um aluno tem alguma forma de epilepsia? É isso. É bem isso. Mas por que a gente não escuta falar muito, né? Você deve estar se perguntando. De fato, de que tema epilepsia é um tema que não é muito discutido, que infelizmente ainda é cercado de muito preconceito. E no meu entendimento é devido a muito à falta da informação. Aí a importância de nós estarmos falando sobre esse assunto, ainda mais que nós vamos entrar na Semana Nacional e Latino-Americano logo logo, no dia 9 de setembro. Então vamos lá. Então a epilepsia, ela é uma doença crônica do cérebro, muito comum, como eu já falei, e ela é grave, porque quando não tratada, ela pode trazer uma série de transtornos, né, para a saúde da pessoa e na qualidade de vida. Daí a importância de fazer o tratamento de forma correta. E, infelizmente, existe ainda uma parcela muito grande, de mais ou menos 70 a 80% das pessoas que têm o diagnóstico de epilepsia e que não estão sendo tratados aqui na América Latina. Daí a importância de nós falarmos e dos pacientes também se conscientizarem da necessidade de fazer o tratamento. E como que a gente faz o diagnóstico, né? Você deve estar se perguntando. O diagnóstico é feito através da história clínica que o paciente conta, juntamente com a pessoa que viu a crise, porque muitas vezes a pessoa que teve a crise não tem a lembrança. Daí a importância de realmente no dia da consulta ter essas duas pessoas. E o médico vai chegar e fazer a anamnese, a história clínica, e precisa trazer alguns elementos de que a crise tenha ocorrido mais de uma vez e que não tenha sido desencadeado porque a pessoa fez uso de droga, ou na criança até 5 anos porque teve febre muito alta, ou porque levou uma pancada muito grande na cabeça, ou porque a pessoa não se alimentou direito, ou não dormiu bem, ficou muito tempo sem dormir, naquela pessoa que tem diabetes, de repente abaixou a glicemia e com isso fez aparecer a crise. E a crise epilética, muitas vezes a pessoa fala, é aquela convulsão? Sim, perfeitamente. Mas não é só esse tipo de crise, existem outros tipos de crise além da convulsão. Entre elas, quero chamar a atenção de uma que é muito discreta e que a pessoa sai do ar por poucos segundos, né? Tchup, e volta, chamando crise de ausência, e que tende a ser mais frequente em crianças na idade escolar. Muitas vezes as crianças são rotuladas de crianças que não aprendem, desatentas. Aí a importância dos professores estarem atentos a esse tipo de manifestação. Tá? Então, aí o diagnóstico de crise e os tipos diferentes de crise. Mas como é que surge a crise? A crise nada mais é do que um desbalanço do funcionamento do cérebro.
Nós temos os que chamamos de neurotransmissores, são substâncias químicas que modulam o funcionamento do cérebro para um estado que a gente chama mais excitado, para um estado menos excitado. E esse desbalanço é em que faz com que as crises apareçam. Então, muitas vezes a gente usa a analogia de um pequeno curto-circuito, porque os impulsos elétricos que realmente correm aqui no nosso cérebro, elas são interrompidas ou, digamos, atrapalhadas a ponto de causar um pequeno curto-circuito nesse sistema cerebral, causando daí uma manifestação clínica. E agora, você já viu uma convulsão? A pessoa cai do chão e se bate? Você sabe o que fazer diante de uma convulsão? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Então vamos atualizar para os que já sabem, os que não sabem podem aprender agora. Quando você está diante de convulsão, uma pessoa tendo uma convulsão que fica dura, cai e se debate, muito importante. Número 1, fica calmo. Número 2, chega perto da pessoa, apoia a cabeça, tenta virar um pouquinho de lado, porque a pessoa passa mal às vezes, né, para evitar dela se afogar na própria saliva. Aí vai começar a vir sugestões, né, pessoa que estão ao lado e tal. Olha, puxa a língua. Cuidado que pega aí se você tocar. Tá? Então nada disso procede. A pessoa não engole a língua. O que acontece que a pessoa muitas vezes fica arroxada, não porque a língua está asfixiando, mas a língua é um músculo e que na primeira parte da crise da convulsão, a pessoa fica toda dura, tem uma contração muscular generalizada, inclusive da língua. Então a pessoa nesse estado, ela não consegue respirar direito. Tenta aí você. Respira. Consegue? Não. Então você não consegue respirar porque está todo contraído. Tá? Não deve puxar na língua. Não deve passar nada. Então a pessoa passa, dá o álcool para cheirar. Não, não faça nada disso. Isso pode cair o álcool na córnea da pessoa e queimar a córnea. E nesse momento você precisa educar o pessoal. Olha, trata-se de uma convulsão. Não é possessão demoníaca. Você não vai ficar com o espírito encostado em você. Não vai acontecer isso. E pede para alguém marcar o tempo. Ó, pega o celular e marca o tempo para mim aí. Por quê? Porque às vezes a crise, que de uma maneira geral, a grande maioria das vezes, duram 1, 2 minutos e param espontaneamente, elas podem prosseguir e não sair de uma forma espontânea. Aí, quando chega na casa de mais ou menos 5 minutos, muito possivelmente a crise não vai sair por si só. Daí você precisa levar para um pronto atendimento, e chamar remoção. Se tem lugar, tem SAMU, qual que é o número? 192. 192 para SAMU, diz que, olha, estou com uma pessoa aqui em convulsão, eu atendi, já está tendo convulsão mais do que 5 minutos, e eu preciso que alguém do SAMU venha aqui fazer remoção para um pronto atendimento. Legal? Então é isso. Então não precisa também ligar para todas as vezes para o SAMU, só nesse caso, mais de 5 minutos, ou a pessoa caiu no chão, se machucou, está com ferimento, ou a pessoa está tendo uma crise uma atrás da outra, ou se a pessoa é uma mulher gestante, daí convém chamar o SAMU para avaliar como que está a gestação também. Caso contrário, não há uma necessidade de remoção. E ficar do lado da pessoa, esperar com que a crise volte. E muitas vezes a crise demora um pouquinho para a pessoa se recuperar, fica sonolento. Mas daí você fica do lado e espera a pessoa acordar. Se estiver demorando muito, realmente tem que chamar o SAMU. Daí tem que ficar alerta, tá bom? Mas no mais é isso que tem que fazer. Recapitulando o que fazer. Fica calmo. Virar do corpo do lado, apoiar. Não puxar a língua.
educar as pessoas que não se trata de possessão demoníaca, não é castigo de Deus. Durou mais de 5 minutos, SAMU 192. Tá bom? E agora que você tem essas informações, passe em diante. É importante mais pessoas saberem como lidar com uma pessoa em convulsão, para que a gente possa fazer com que, né, esse medo né, sobre esse assunto ela diminua, para que a gente possa combater a ainda existente o preconceito, tá? Então, fica aí a dica, eu conto com seu apoio para que a gente possa levar essas informações para mais pessoas. Propague nas suas mídias sociais, falem com teus amigos, na família, em casa. Nunca se sabe quando você vai encontrar uma pessoa em convulsão, tá bom? Fique bem!